Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias, texto bem conhecido, Salmos 19, versos de 7 a 9, texto bem conhecido, bem apreciado por muitos. Salmos 19. Versos de 7 a 9, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Que o Senhor possa nos abençoar com esse texto. Irmãos, antes de ir para o texto, eu gostaria de apresentar para os irmãos este polivitamínico, não sei quantos conhecem, especialmente para os mais de 40. Então, eu falo aqui com a maioria, eu acho, né? E esse polivitamínico, ele é, assim, sensacional, porque ele produz muitos benefícios para o organismo, e eu falo de experiência própria, e por pelo menos 3 compostos especiais que ele contém. O primeiro é o hidróxido de metanoína. Esse composto, o hidróxido de metanoína, ele atua no nosso cérebro, melhorando a formação de sinapses, e com isso você tem a condição de ter um entendimento melhor daquilo que você ouve e daquilo que você lê. Então fica mais fácil você melhorar a capacidade de entender o que você está lendo, podendo até produzir grandes mudanças na tua vida. Então esse é um grande composto que boa parte já perdeu essa capacidade aqui, não é? E tem também o composto, a anacaisina. A anacaisina é um extrato da anacainosis, que é uma semente, e essa anacaisina, ela tem a propriedade de renovação. Então, para quem já sofre de flacidez na pele, de rugas, então essa anacaisina vai renovando as células, tirando essas rugas, a flacidez, né, renovando unhas, renovando a cor natural do cabelo. Não sei se os irmãos percebem, eu estou tomando há pouco menos de 2 meses e já está ficando os meus cabelos com a coloração natural. E dizem até que tira a papada aí, então as mulheres aí, atenção. Agora a maioria se interessou, né? E um outro composto também, né? Um outro composto, o paracletiol triidratado. O paracletiol triidratado, ele produz ou estimula a produção da serotonina, da endorfina e da dopamina. Para quem conhece, esses hormônios são os hormônios ligados ao bem-estar, ao prazer. Não é? Então, quer dizer, isso aqui, o que produz na pessoa? As mulheres, principalmente, que sofrem de ansiedade, de preocupação exagerada. Então, o paracletiol, ele vai reduzir, então, essa sensação de ansiedade, de preocupação, promovendo o bem-estar nas pessoas. Então, aqueles que quiserem depois, podem me procurar, não é tão caro assim esse medicamento. Irmãos, a pergunta é, se fosse verdade, sinto muito, como é que os irmãos lidariam com um remédio como este, ou um polivitamínico, que traria tantos benefícios para a gente assim? Principalmente quando você percebe os benefícios ao tomar apenas uma drágia por dia.
Como é que os irmãos lidariam com esse medicamento? Letra A, os irmãos largariam em qualquer lugar, com o risco de perder, ou de alguma tia ir na tua casa e levar, e não tomaria, ou tomaria vez e outra, quando lembrasse. Letra B, os irmãos guardariam esse medicamento na gaveta, escondido, para ninguém pegar, e tomaria religiosamente uma drágia a cada dia. E eu tenho certeza que, pelo menos as mulheres, seria a letra B, não é? Por tão grandes benefícios. Irmãos, então, quando a gente vem para esse texto de Salmos 19, versos de 7 a 9, é um texto, então, que fala dos benefícios da palavra de Deus, e nesta manhã eu queria simplesmente deixar esta mensagem de resgatar, então, para os irmãos, a importância que tem a leitura da palavra de Deus, a apreciação da palavra de Deus a cada dia, quando a gente reconhece que ela tem muitos benefícios, muitos benefícios. Então, esse texto aqui, ele é escrito como se você pudesse colocar numa tabela, né, com 3 colunas, e em cada coluna você colocaria ali uma informação, um nome que se dá à palavra de Deus, no caso aqui a lei, uma característica perfeita, no primeiro caso, e a ação que ela faz na nossa vida. Então, eu queria só citar alguns efeitos deste, por assim dizer, medicamento, para a gente lembrar do benefício da palavra de Deus. Então, veja, a lei do Senhor, ela é perfeita. Primeira característica, ela é perfeita. Ela é perfeita apesar dos vários nãos que ela contém. Ou talvez, por causa dos vários nãos que a palavra contém, esses nãos que muitas vezes nos desagradam, elas nos protegem. Os muitos nãos, talvez todos eles, nos protegem do pecado e de alguma atitude incorreta. Mas também a palavra de Deus tem os sims, muitos sims, que nos restauram. Aqui fala que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma, dá descanso à alma. É como se muitas promessas da palavra de Deus têm uma ação rápida e imediata, como um paracetamol, não é? Que você está sentindo aquela dor, toma, e ela estanca aquela dor, e ela restaura, a palavra restaura a nossa alma, à medida que nós vamos lendo as grandes promessas contidas nela. Os irmãos conseguem lembrar alguma promessa contida na palavra? Tenho certeza que sim, não é? Então, 1 Coríntios capítulo 15, por exemplo, João capítulo 14, capítulo 15, por isso a palavra de Deus nos restaura, e por isso nós precisamos tomá-la todos os dias, né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. A palavra nos dá sabedoria. E esta ação, irmãos, costuma ser uma ação lenta. Eu não fico sábio de um dia para o outro. Eu não fico sábio, eu não me torno sábio de uma leitura para a seguinte. Mas eu me torno sábio quando eu consistentemente leio a palavra de Deus e vejo os grandes conselhos que Ele tem para a nossa vida, e eu os sigo. Às vezes, conselhos diretos, expressos na palavra, como, por exemplo, quando achares mel, esse conselho é muito negligenciado, né? Quando achares mel, come só o que te basta, para que não vomite. Não é? É um conselho simples do dia a dia, e que nós observamos que quando nós comemos demais, nós temos aquela náusea, aquela ânsia, não é? A palavra fala de uma coisa tão simples, não é? Ou fala de algo mais importante, o cuidado de não ser, por exemplo, fiador de outros. Provérbios fala nisso também. Quantos de nós já não quebramos a cara sendo fiador de outros e tendo problemas financeiros sérios ao fazer isso? A palavra de Deus nos fala. E muitos outros conselhos escondidos nas narrativas bíblicas, que quando nós lemos,
nós vemos que são conselhos preciosos que a palavra nos dá. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Irmãos, quem não gosta de alegria? Quem não gosta de se sentir alegre? E muitas vezes nós temos buscado alegria nos placebos que a cultura nos fornece. Muitos deles na palma da nossa mão, no nosso celular, nos rápidos vídeos engraçados que nós consumimos. E damos risadas e nos alegramos de forma instantânea, mas não consistente e não permanente. Mas a palavra de Deus alegra o nosso coração. Aliás, né, o Salmos 1:1, que é que diz lá, né? Feliz o homem que e na sua palavra medita de dia e de noite. A palavra de Deus que nos traz alegria pelas suas promessas, por sabermos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Os juízos, né, do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Claro, os juízos de Deus são verdadeiros. Irmãos, nada mais escasso na nossa sociedade do que a verdade. Nós estamos ilhados pela mentira, pela fake news. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Tudo que está aqui é verdade. E aí, quando nós temos aquelas aulas de bibliologia, né? Nós temos aquelas principais características da palavra de Deus, né? Ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é interpretável e ela é, eu queria chamar a atenção nessa, indispensável. Tudo com I, né? Para ficar fácil. Ela é indispensável. Irmãos, a palavra de Deus, ela é indispensável para aqueles que querem alcançar o objetivo que eu vou ler no último texto aqui, nosso último texto. Ela é indispensável para nos trazer alegria, para nos restaurar nossa alma, para nos dar sabedoria. E é claro que, sendo a palavra de Deus verdadeira, ela pode causar algum efeito colateral, como todo medicamento, né? Então, quando nós lemos a palavra e vemos ali quem nós somos de verdade, a nossa natureza pecaminosa, a nossa fraqueza, a palavra de Deus nos fala quem de fato somos. Por um lado, santos, separados, e por outro, pecadores. Somos tudo isso. A palavra de Deus pode causar algum efeito colateral quando ele fala, ou quando ela fala do padrão que nós não temos ainda. Quando nós lemos, por exemplo, personagens como Daniel, como Davi, como Paulo, e nós vemos o padrão de vida espiritual que aqueles homens tinham, e nós olhamos a nossa vida e percebemos que nós ainda não temos aquele padrão. Essa semana, eu e a Sandra estamos conversando com um casal, e semanalmente vamos estudando o livro de João, o Evangelho, e a gente lê o texto do dia ali, e um versículo que para mim eu li e passei por cima, mas aquele versículo chamou a atenção daquele senhor que está começando a caminhar na palavra de Deus. E aquele texto que Jesus fala para os discípulos que os discípulos fariam as mesmas coisas que Jesus fazia. Está lá em João capítulo 14, se não me falha a memória. E aquele texto chamou a atenção daquele senhor. Não me chamou a atenção. E ele levantou aquela questão, mas Jesus está falando que os discípulos também teriam e fariam as mesmas coisas que ele, Jesus, fez. E ele falou assim, mas os crentes hoje fazem essas coisas? E aquilo me chamou a atenção naquele momento, porque refletindo na minha vida,
eu vejo que não faço aquelas coisas que a Bíblia fala que os apóstolos também fizeram, descritos lá em Atos dos Apóstolos. E aí vem a pergunta, por que eu estou tão longe desse padrão? Então, a Bíblia reflete quem nós somos, mediante a leitura e a meditação da palavra. Então, irmãos, aqui só para deixar alguns pontos de benefícios da palavra e a razão pela qual nós devemos insistentemente e de forma disciplinada ler a palavra. Então, uma grande advertência para mim e para você, irmãos. Atenção aqui. Nós não podemos correr o risco de chegar na presença de Deus e Deus nos pedir explicações do porquê nós fomos tão negligentes com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus. Isso aqui é suposição minha. Será que quando eu chegar na presença dele, ele vai me pedir explicações do porquê eu fui tão negligente e não li de forma disciplinada, diária, a sua palavra, que é um mandamento? E há alguns enganos que nós temos aqui, irmãos, perigosos. Por que eu não leio a Bíblia com frequência, com a frequência requerida? No fundo, eu já atuo na igreja, eu já participo de um ministério. Pense em qualquer um. Então, tudo bem, isso aí supre. Não. O que está por trás desse pensamento é a gente achar que, ao participar de um ministério na igreja, vou citar o louvor aqui como exemplo, eu já estou ganhando saldo positivo na conta de Deus, porque, afinal de contas, eu já atuo no louvor, ou na palavra, ou sou diácono, ou sou presbítero, já estou com saldo positivo, nem preciso ler a palavra. Engano. Porque tudo isso, irmãos, é graça de Deus. Deus está te permitindo e dando condições para você participar de um ministério. Na verdade, então eu tenho que ler mesmo. Como gratidão e como forma de melhor servir a Deus através do conhecimento da palavra. E aquela desculpa que nós temos, que eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo da palavra. E isso, na verdade, é uma mentira que nós colocamos para nós mesmos, para justificar a não leitura da palavra. Queria, então, terminar essa palavra com um encorajamento para os irmãos, para mim, para cada um, que é dando aqui, ou sugerindo uma posologia, ou uma dosagem mínima, para a gente conseguir, consistentemente, ler a nossa Bíblia. Irmãos, a gente pode falar de um capítulo por dia, algo bem prático, um capítulo por dia, somente. É uma dose razoável, tranquila, 15 minutos. Parece simples, mas um capítulo por dia significa ler o livro de Mateus durante um mês, por exemplo. Significa ler, por exemplo, o livro de Romanos 2 vezes. Significa ler várias cartas de Paulo durante um mês, de João, e repeti-las, não é? Essa seria uma dosagem mínima a que nós deveríamos nos preocupar em manter na nossa vida para ter uma leitura saudável da palavra e nos beneficiar de tudo aquilo que a Bíblia diz, esse texto diz que ela nos dá, não é? Restauração, sabedoria, alegria, ilumina os olhos, permanece para sempre, palavra justa. Eu termino então com outro conhecido verso de Romanos 12, verso 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metanoia, pela renovação, anakainosis, da vossa mente. Irmãos, isso aqui não acontece sem a leitura regular e disciplinada da palavra de Deus. Não acontece.
Eu conseguirei ser um crente estagnado ao longo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, frequentando a igreja e ser estagnado na vida espiritual se eu não tiver uma leitura disciplinada da palavra de Deus. E é engraçado, né? Ele fala renovação da mente, né? Deus nos deu uma mente, cérebro. A mente é o software, o cérebro é o hardware, e deu olhos para enxergar, e deu um livro para ser enxergado. Isso diz alguma coisa. Isso diz alguma coisa. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar, que cada irmão aqui possa se sentir encorajado para aqueles que não têm ainda, façam uma rotina e um desafio de uma leitura consistente e disciplinada da palavra de Deus, para que a gente cresça como indivíduo e cresça como igreja. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, que o Senhor possa de fato falar aos nossos corações, nos mostrar de verdade o benefício da leitura da Tua palavra, e que cada um aqui possa sair daqui com um desejo de ter um relacionamento, uma rotina, uma disciplina de leitura da Tua palavra para o crescimento pessoal. Em nome de Cristo Jesus. Amém.